Olá pessoal, tudo bem? Seguindo com o nosso curso de Geometria Plana, nesse vídeo, nessa aula aqui, a gente vai conversar sobre alguns conceitos básicos sobre perpendicularidade. E o que seria perpendicularidade? Seria o conceito aqui de retas perpendiculares. Duas retas são perpendiculares, e aí a gente vai simbolizar por esse T de ponta cabeça. C e somente C são concorrentes e formam ângulos adjacentes suplementares congruentes. O que isso significa? Isso significa que duas retas elas vão ser duas retas RS vão ser chamadas de perpendiculares se elas formarem dois ângulos, na verdade, se elas formarem quatro ângulos aqui, todos retos, certo? Então, a reta R e a reta S, elas vão formar uh, ângulos, elas vão formar ângulos adjacentes, suplementares, congruentes, certo? Então, ela vai ter aqui quatro ângulos retos, certo? E aí a definição formal aqui, ó, a reta A e B, vou até trocar o nome aqui, para a gente manter a mesma notação. A reta A e a reta B, elas vão ser perpendiculares, C e somente C, a intersecção entre elas for esse ponto P, certo? E o A1P B1, se a gente tiver a semirreta do lado de cá chamada A1, B1, B2 e A2, eu vou ter que A1P B1, A1P B1, que é esse ângulo aqui, vai ser congruente aqui a A1P B2. Aqui eu coloquei A2, mas é A1, certo? Então, basicamente esses dois ângulos aqui, eles vão ser congruentes, certo? Por consequência, esse ângulo também é congruente porque é oposto pelo vértice desse daqui, e esse outro também é congruente a esses todos, porque é oposto pelo vértice desse daqui. A gente pode estender também esse conceito de perpendicularidade, ou seja, de coisas perpendiculares, para semirretas também, certo? Então aqui eu tenho uma definição, ó. Duas semirretas são perpendiculares, C e somente C estão contidas em retas perpendiculares e têm um ponto em comum. Então vamos lá. Se eu tiver, para esse primeiro exemplo aqui, em que a origem do QA coincide aqui com a origem do QB, né? Então, Q é a intersecção entre, que aqui vai ser a intersecção entre o QA e o QB, certo? E se, deixa eu puxar aqui de lado, só para não ficar em cima da, reta que eu desenho aqui, mas se eu tiver aqui, ó, se eu olhar para a reta R e S, se eu olhar para a reta RS, eu tenho que o Q é o ponto de intersecção entre as duas, certo? É esse ponto aqui, que é a intersecção entre as duas. Então, eu vou ter aqui Q é a intersecção entre as duas semirretas. E mais do que isso,
o QA está contido em R, o QB está contido em S e R perpendicular a S, certo? Se eu tiver todas essas condições que estão aqui embaixo, se eu tiver todas essas condições aqui, vou até puxar aqui para cima agora. Se eu tiver aqui todas essas condições de o Q é o ponto de intersecção entre as duas semirretas. A semirreta QA está contida em R. A semirreta QB está contida em S. E R e S são perpendiculares, perdão. Então, isso aqui me dá aqui o QA é perpendicular ao QB, certo? Nos outros casos que eu tenho aqui, ó, você pode notar que as retas suporte das semirretas que estão aqui são perpendiculares. Elas são perpendiculares. Então, a semirreta, nesse caso de baixo aqui, a OD é perpendicular a PC. E nesse outro caso aqui, em que você não tem a origem de uma contida na outra semirreta, você percebe também que vai acontecer a mesma coisa. Então, a semirreta que RE, perdão, ela é perpendicular à semirreta SF, certo? Então, aqui são três possíveis casos, né, de retas perpendiculares, tudo bem? Percebam que elas sempre vão ter um ponto de intersecção, ou seja, elas são concorrentes, tudo bem? Elas não podem não ser concorrentes, as semirretas, e elas vão formar aqui um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, todas elas, tudo bem? Então, uma semirreta as semirretas são perpendiculares se e somente se elas estão contidas em retas perpendiculares e têm um ponto em comum. Essa parte é importante, e tem um ponto em comum. Tudo bem? Eu posso também expandir esse conceito para segmentos perpendiculares. Então, a definição aqui de segmentos perpendiculares dois segmentos de retas são perpendiculares, se e somente se estão contidos em retas perpendiculares e possuem um ponto em comum. Então, é bem parecido com o que a gente já viu ali nas semirretas. Então, se eu tiver dois segmentos que estão contidos em duas retas que são perpendiculares, então os dois segmentos aqui, ó, o AB é perpendicular ao CD. E eu posso ter esses outros casos também, em que a origem deles coincide, uma das extremidades, perdão, coincide, ou seja, eles são segmentos consecutivos, certo? São dois segmentos consecutivos que estão sobre duas retas perpendiculares. Então, esses segmentos eles também são chamados de perpendiculares. Então, PO é perpendicular ao OQ, QO, certo? E nesse último caso também, quando uma das extremidades de um deles está sobre a outra reta, certo? Esse também é um caso em que eu vou falar que o TU é perpendicular ao RS,
certo? Então, segmentos também podem ser perpendiculares, que são retas oblíquas. Duas retas elas são chamadas de oblíquas, concorrentes, né, duas retas concorrentes e não perpendiculares, elas são chamadas de oblíquas. Então, se eu tiver um caso em que eu tenho duas retas e esse ângulo aqui não é reto, ou ainda, se eu constatar, né, que o alfa aqui, que é esse ângulo, ele não é congruente a esse outro ângulo, beta, o alfa não é congruente ao beta, então essas retas RS e S, elas são chamadas oblíquas, então eu vou simbolizar elas pelo símbolo de perpendicularidade e vou riscar, tudo bem? Então, a gente pode ter então duas possibilidades, ou as retas elas são perpendiculares, ou as retas elas não são perpendiculares, e aí elas são chamadas de retas oblíquas. Bom, então a gente vai ter aqui um teorema, que é o teorema da perpendicularidade por um ponto sobre uma reta. Então vamos lá. Se eu tiver uma reta em um plano aqui, se eu tiver uma reta em um plano, por um ponto P sobre uma reta R, existe uma única reta S perpendicular a R. Então, eu vou demonstrar essa parte aqui, eu vou demonstrar esse teorema em duas partes. Então, o teorema me diz que se eu tiver uma reta e um ponto sobre essa reta, vai existir uma única reta S perpendicular a R. Então, eu vou demonstrar que existe a tal reta R, a tal reta S perpendicular a R, e eu vou demonstrar que isso é único, tudo bem? Então vamos lá. Como que eu provo aqui que existe então essa tal reta S? Bom, eu vou demonstrar ela de um jeito muito simples, tá? Pelo postulado do transporte de ângulos, se eu pegar a semirreta PR1 aqui, certo? E a partir dessa semirreta PR1, eu traçar uma semirreta PS1 de tal forma que o R1PS1 seja congruente a um ângulo reto pelo postulado do transporte de ângulos, eu consigo criar um ângulo R1PS1 que é congruente a um ângulo reto. Concordam comigo? Faz sentido isso aqui? Se esse ângulo é um ângulo reto, pelo que a gente viu aqui anteriormente, duas semirretas são perpendiculares, sei somente se as retas suporte dessas duas semirretas são perpendiculares, certo? Então, para existir, como S1 e R1 são perpendiculares porque elas formam um ângulo de 90 graus, um ângulo reto, então a reta suporte S tem que ser perpendicular à reta suporte R. Então existe alguma reta S que seja perpendicular a R. Tudo bem? Vamos provar que, como existe uma, ela é única? Bom, mas para demonstrar isso aqui, é muito simples. Basicamente o que eu vou fazer é o seguinte. Eu tenho a reta R e eu tenho o ponto P, certo? Eu vou supor, então, que existem duas retas x e y, que passam por P e que são ambas perpendiculares a R, certo? Isso vai acarretar para mim que o XPR, esse ângulo aqui, ele é congruente a um ângulo reto, certo? O YPR também é congruente a um ângulo reto, pela suposição de que existem duas retas perpendiculares à reta R. Só que, pela propriedade de transitividade, então, o XPR é congruente ao YPR. E aí eu tenho duas possibilidades. A primeira possibilidade é PY, a semirreta PY, é interna a XPR, o que vai me acarretar que o YPR é menor que o XPR, certo? Bom, isso aqui é um absurdo, porque
esses dois ângulos eles são congruentes, então um não pode ser menor que o outro. A segunda possibilidade é que a semirreta PX é interna a YPR, o que vai me acarretar que o XPR é menor que o YPR, certo? Também é um absurdo. E aí, a última possibilidade que a gente teria para o posicionamento dessas semirretas, né? O PX e o PY coincidentes. Só que isso não seria válido porque, pela minha suposição, X e Y são distintas, o que também leva a um absurdo, certo? Como é um absurdo isso daqui, a gente sabe que X e Y são coincidentes, ou seja, elas são a mesma reta. Então, existe daqui uma única reta S que seja perpendicular a R. E se o ponto estiver fora dessa data da reta R? Também funciona. Então, vai existir uma única reta S que é perpendicular a R e que passa por P. E a demonstração vai ser muito simples também. Vamos lá. Ó. Se eu tiver a reta R e um ponto P fora dessa reta R, o que eu quero provar é que vai existir aqui uma reta S que seja perpendicular a R. Eu vou demonstrar isso da seguinte maneira. Ó. Eu vou tomar um ponto qualquer O nessa reta R, de tal maneira que eu consigo traçar aqui ó, uma reta T que passa aqui pelos pontos P e O. Então, eu tenho uma reta T que passa aqui pelos pontos P e O. Pelo postulado do transporte de ângulos, eu vou traçar no outro semiplano, determinado aqui pela reta R, vou determinar uma outra reta aqui, de tal forma que esse ângulo é congruente a esse ângulo. Eu consigo fazer isso pelo postulado do transporte de ângulos, certo? E pelo postulado do transporte de segmentos, eu vou pegar um segmento OK, que é congruente ao segmento PQ. PO, perdão. Vou tomar um ponto Q aqui, nessa reta que eu vou chamar de U. Eu vou tomar um ponto Q pertencente a essa reta U, de tal forma que o PO seja congruente ao OK. Então, eu tenho essas duas condições. Vamos chamar essa semirreta do lado de cá, do ponto O, de R1, tá? Então, para mim, as condições que eu criei aqui na hora que eu montei esse desenho, eu vou reduzir só o desenho aqui, só para ter um pouco mais de espaço para escrever aqui. Mas o desenho é esse aqui, tá? Que a gente vai tomar como referência. Eu construí esse desenho de forma que POR1 é congruente ao QOR1, certo? Eu construí isso aqui de maneira que o PO é congruente ao OQ. E aí eu tenho aqui A1, A2, e se eu interligar P e Q, eles vão se cruzar aqui com a reta R neste ponto S aqui. Se eu olhar agora para esse triângulo de cima aqui, ó, POS e o triângulo QOS, o que a gente vai ter? O SO no triângulo de cima aqui do POS, tá? É congruente ao SO, certo? Porque eles são comuns. Eu tenho A2, que me diz que o POR1 é congruente ao QOR1 e o PO é congruente ao QO. Essa aqui veio do 1 ali para mim. Então eu tenho dois triângulos que têm lado, ângulo, lado congruentes nessa ordem. Isso implica para mim então que os triângulos POS e QOS eles são congruentes. E dessa forma, o PSO é congruente ao QSO. Só que eles são adjacentes suplementares. Se eles são adjacentes suplementares e são congruentes,
os dois ângulos PSO e QSO são congruentes aqui a um ângulo reto. Bom, então o segmento PQ é congruente ao segmento, por exemplo, SO. Se eu estender aqui essa reta e chamar ela de S, R é perpendicular a S. Então, existe uma reta perpendicular a R que passa pelo ponto P fora dessa reta R. Então, eu provei que existe a tal reta perpendicular. Ok, e como é que eu provo que se existe essa tal reta perpendicular, ela é única? Vamos fazer isso aqui, ó. Eu tenho aqui a reta R e eu tenho um ponto P. Eu vou supor que existam duas retas, X e a reta Y, certo? Então, existem duas retas, X e Y, de forma que esse ângulo é reto e esse ângulo é reto. Então, estou supondo que existam duas retas. Então, X é perpendicular a R e Y é perpendicular a R também. Se eu chamar de X o ponto aqui de intersecção da reta X com a reta R e de Y a intersecção da reta Y com a reta R, o triângulo PXY, se eu chamar esse ângulo aqui de PXR1, ele é externo ao triângulo. O que isso significa? Isso significa que o PXR1 ele é maior do que qualquer outro ângulo não adjacente a ele dentro do triângulo, certo? Qualquer outro ângulo interno não adjacente a ele. Então, esse PXR1 ele vai ser maior do que o PYR1. Só que o PXR1 é congruente ao PXY. Por que eles são congruentes? Porque eles são retos. Eles são suplementares adjacentes, ou adjacentes suplementares, e por definição, eles são retos. Mas, por definição, o PYR1 também é reto, o que é um absurdo. É um absurdo porque o PXR1 é congruente ao PYR1, porque ambos são retos. Se ambos são retos, eles são congruentes. Só que eles são congruentes e um é maior que o outro. Não pode isso acontecer, certo? Essa condição de que um ângulo é maior que outro e é congruente ao outro. Então, a minha suposição é que existiam duas retas, X perpendicular a R e Y perpendicular a R, e isso me levou ao absurdo. Então, não podem existir duas retas distintas, X e Y, não podem ser distintas. Elas têm que ser a mesma reta. Com isso, a gente comprova, então, que por um ponto P fora de uma reta R, vai existir uma única reta S que é perpendicular a R e que passa por esse ponto P. Bom, pessoal, com isso a gente encerra essa aula sobre perpendicularidade, os conceitos básicos de perpendicularidade. A gente ainda vai ver muita coisa sobre perpendicularidade, só que eu decidi quebrar isso em alguns vídeos separados, tudo bem? Então, muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.